Continuando os bloqueios mercadológicos, vamos para o segundo bloqueio mercadológico, que é o quinto bloqueio geral. E acho que vocês lembram, lá no começo em Mitos, que eu falei desse livro, né? Act of Creation, do Arthur Koestler, de 64, que é aquele livro que falava da dissociação, lembra? Que é tipo a teoria da combinatividade e tal, tem a justa posição, aquela história, lembra da dissociação? Pronto. Nesse mesmo ano, uma curiosidade interessante, em 64, teve outro livro muito interessante, chamado Games People Play, de Eric Berne. Esse cara, um médico, ele era meio que um discípulo assim das teorias de Freud e tal, mas que evoluiu. Esse livro, Games People Play, foi lançado no Brasil em 77, com o nome Análise Transacional. São os jogos da vida, né? E análise transacional é um assunto que eu só fui conhecer há um ano, através do Roberto Mena Barreto, que eu já citei ele aqui, tem um livro Criatividade no Trabalho e na Vida, que é muito bom. E eu soube que é um negócio que já foi amplamente meio que na moda das empresas, estudando, não sei o quê, tipo PNL. Então isso aqui foi a PNL de 30 anos atrás, sabe? PNL tá na moda, né? E que meio que pararam um pouco. Eu achei fantástico esse assunto. Queria compartilhar, não sou especialista, mas queria compartilhar a teoria básica. É o seguinte, a teoria básica é que todos nós temos dentro da gente 3 estados. O estado pai, adulto e criança. Não estou falando do seu pai nem do seu filho. Dentro de você, é interno. Tem uma mente que pensa como pai, uma como adulto ou como criança. O pai, o P, ele é o que dita, é o seu jeito de pensar que dita as grandes normas, as grandes regras, os princípios macro, o que fazer, o que não fazer, a parte da ética, sabe? As coisas mais macro. O adulto dentro de você é a racionalidade, é a razão, é a lógica. E a criança dentro de você é a criatividade, é a espontaneidade, é o ser criança. Então todos nós temos um pai lá em cima que é o meio que controla, um adulto que é o que desenrola, que racionaliza, que processa as coisas, e a criança que viaja, né? O pai pode ser 2 tipos. Pode ser do tipo protetor ou crítico. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Ele pode ser o mais crítico ou pode ser mais protetor, né? O adulto não tem variação. E a criança, ela pode ser a criança livre, que é a criança de fato criativa e espontânea e original e autêntica. Ou pode ser criança modificada, adaptada. E o adaptada pode ser rebelde ou submissa. Ou seja, rebelde é a que... a submissa é a que acata e a rebelde é a que confronta. E a livre é a que nem acata nem confronta, um pouco mais para confronta do que ataca, porque livre requer um pouco de questionamento e tal, enfim. Bem, esses estados, por isso chama análise transacional, eles estão sempre transacionando. Nós estamos sempre mudando. Você não é pai crítico sempre, nem pai protetor sempre. Nem você é criança livre sempre. Nunca. Está sempre mudando. É um diálogo interno, lembrando, isso é interno. Não é o seu pai. É baseado no que é ser pai e no que é ser criança, mas é um diálogo interno. Então, interações. Então, cada tipo desse pode ter a versão ok e a versão não ok. É a versão boa e a versão ruim. Então, por exemplo, o pai crítico ok é o seu eu, que é exigente, mas é exigente no nível justo, é sério, é ético. O pai crítico do negativo, ele é crítico no sentido mais agressor, preconceituoso, déspota, meio ditador. Ele é crítico ditador. Mas tem o bom, que é o crítico que exige, mas de forma justa, de forma coerente. Mesma coisa, não vou dar todos os exemplos aqui não. Protetor. Tem o protetor positivo, que apoia, e o negativo, que super protege. Aí já é ruim, né? O adulto tem o responsável, o objetivo, e o adulto sem lógica, desligado, desconectado. A criança alegre, livre, alegre, afetuosa, curiosa, criativa. E aí a livre, mas com bloqueios, que é grosseira, egoísta e tal. A rebelde também. A adaptada pode ser a rebelde, que é negativo, ou a submissa, que é um pouco mais positiva. Ela é positiva porque ela não faz mal a ninguém, mas ela é submissa, não é tão positiva assim. Bem, nós vivemos com trocas desses estágios. Então, de vez em quando, nós assumimos o pai crítico, o pai protetor ok, protetor não ok, e automaticamente a criança
o pai que dita tudo. O adulto está aqui, o pai que dita. O seu eu pai, não é o seu pai, o seu eu pai dita que criança você vai ser. E só para mostrar por que isso é importante, tem um exemplo do que ele considera o perfil, a distribuição perfeita de uma pessoa que é criativa, espontânea e independente. Primeiro, ela tem um pai crítico médio, que exige na medida certa. Tem um pai protetor um pouco menos, ou seja, protege, mas sem babar demais, uma proteção tranquila, né? Um adulto também médio, racional. Uma criança livre, bombada, ou seja, ser criança é o ser criança, a sua criança interior é a sua criatividade interior. A criança submissa, baixa, porque submissão e criatividade não combinam, que se submeter é aceitar, é não questionar, é reverenciar. E criatividade envolve sempre questionar algo, a forma como algo é feito. E por isso que a rebelde também está alta, quase igual a livre. Mas é rebelde ok. A rebelde que questiona e tal, que não é a rebelde do mal, né? Então é muito interessante essa distribuição, que na verdade leva a uma conclusão que eu já falei algumas vezes, que criança é um bicho criativo. Nós nascemos criativos, nascemos imaginadores e vamos perdendo esse negócio. Pensando no nosso processo criativo aqui, o interessante é o seguinte, a criança, analisando cada etapa, ela é boa em duas etapas. A criança é boa de combinar, por quê? Criança pira. Criança é um bicho que aceita tranquilamente as combinações, isso com isso, ela cria, bota coisas fora de contexto, né? Vai brincar de brinquedo, ela pega um brinquedo que não tem nada a ver, já imagina um contexto e fala que viagem. Ela acha que esse carro tá fazendo isso, ela aceita que o carro voe, ela aceita coisas novas, ela viaja na parada. Isso é um fato, criança viaja muito, ela é boa em combinar. E quando eu falo viajar, em outras palavras, é aceitar combinações misturando universos aparentemente não combináveis. Isso é ser bom em combinar, e a criança é muito boa nisso. A criança também é boa de output. Output ela é boa, é de compartilhar, ela se expõe. A criança se expõe, até levar uma rebordosa de, não faz isso não, mas a princípio o padrão da maioria é se expor. E até aquelas que não se expõem muito desde pequenas, se você parar para ver, deve ter alguma variável no processo desde pequeno, influência do pai. Pode ter coisa genética também, mas na maioria das vezes tem alguma influência da educação ali que fez ela ter aquele comportamento de menos output. Mas em geral as crianças elas se expõem, elas compartilham, né? Então criança é um expert em combinações criativas e em se expor, mas não tem inputs. Ela nasceu agora, ela é nova. Ela não tem repertório de informações do mundo para poder combinar. Nem tem razão, que é o adulto, para avaliar. A criança até aprende através de feedback, mas ela não tem a racionalidade de buscar o feedback proativamente e saber entender, compreender, avaliar e processar o feedback racionalmente como adulto. Ela não tem. Vamos analisar agora o adulto. O adulto é um cara que, olhando para esse processo, ele tem o oposto. Ele é bom de input, porque qualquer adulto tem um repertório maior do que uma criança, claro. Alguns têm repertórios não diversificados e não raros. Lembra as 3 idades dos inputs, né? Mas adulto tem mais input que criança, lógico. Mais tempo de vivência, tem mais repertório para combinar. Tem mais razão para poder processar feedback, apesar que muitos não processam direito. Mas muitas vezes os adultos empacam e, por favor, eu estou sendo bem generalista aqui. Não quer dizer que todo adulto é assim, toda criança é assado. Estou sendo o mais generalista possível. Os adultos se empacam na hora de combinar. Eles não aceitam, sabe? Aquela história, não, isso com isso não tem nada a ver. Não, isso com isso não tem nada a ver. Não, isso, sabe, essa coisa de achar que tudo pode ter a ver com uma coisa. Todos os universos podem se misturar. Inputs de várias áreas podem se juntar. Se você extrair bem o conceito do input, extrair o conceito macro, zoom out, extrair o conceito, pode combinar com qualquer área. E o adulto também, ele, com o tempo, vai perdendo a capacidade de output. Né? Vai ficando mais envergonhado, mais preocupado com a opinião dos outros, o que é que vão achar de mim, não sei o quê, mais com noias e prejuízo. Ou seja, o adulto, ele tem inputs para combinar e razão para avaliar o feedback, mas ele perdeu o expertise em combinar de forma diferente e de se expor. Né? Então, temos a situação que a criança é boa nesses dois, é ruim aqui, o adulto é o contrário. Obviamente, queremos chegar nessa situação. E se, hoje em dia,
já somos adultos e já temos essa situação, o que nos falta é ser mais criança para resgatar aquilo que outrora foi nosso e agora não é mais. O problema é quando entramos no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho, dizem pra gente para não ser mais criança, porque aqui é lugar sério, aqui é empresa, é lugar de trabalho, aqui não se brinca. Eu sempre que vou para reunião com um cliente, cliente me contrata para um evento, que é reunião de brief, essas coisas, e existe um padrão de reunião. A reunião sempre começa assim, começa com a fase de amenidades, que eu chamo, que é tipo, Murilo, eu fui no seu show, aquela piada legal, você mora de Recife, né? Tem amigo meu que mora em Recife, Marcelo. Foda-se, tem vários Marcelos em Recife, né? Ou então é assim, amigo meu mora no Maranhão. Foda-se muito, né? Porque o Maranhão é longe pra caralho de Recife, né? Tu acha que o Nordeste é uma vila, né? Cada estado é uma rua, todo mundo é amigo, se conhece, tal, mora junto. Tal. Ou então aconteceu um negócio esses dias, dá pra tu colocar no teu show. E aí o cara conta uma história extremamente específica, que só quem vai entender, quem sabe, enfim, é uma viagem. Mas rola essa parte, eu tô sendo escroto, meio chato demais, mas o que eu quero dizer é que nos 10 primeiros minutos de reunião, rola a parte de amenidades, de perguntar como é que tá, parou bem, eu acho que foi fácil de chegar, chegou do voo, não sei o quê. Rola. Até que ocorre um fato que muda o rumo da reunião. É quando o líder da reunião, o cara que é o chefe, ele dá o tapa na mesa. Sabe aquele tapa na mesa que ele bate assim e faz, bem pessoal, bate e faz, vamos falar sério agora? Vamos começar? Vamos falar sério agora. Em outras palavras crianças, saiam da sala. Agora é hora de adulto falar sério. Pegue sua criança livre agora e tira ela da sala, porque agora é hora de razão. É hora de adultos conversarem. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma empresa. E aqui a gente trabalha, aqui a gente não brinca não. Estou sendo meio exagerado, né? Talvez ninguém fale isso com essas palavras. Alguns falam com essa palavra, não é a maioria que fala. Mas alguns falam com outras palavras que acabam dando a entender isso. Que é esse papo de aqui não é lugar de piadinha, aqui é empresa, é lugar de seriedade, não é lugar de criança, é lugar de falar sempre sério, não é lugar de ficar rindo, de ficar pensando em bobagem. Aí se você é meio bobo, você manda parece que não teve infância, rapaz. Só rola isso, né? E esse é o bloqueio, próximo bloqueio. É esse bloqueio de, não podemos ser crianças. Eu chamo de bloqueio do adulto, né? As pessoas falam muito isso, sem querer, mas falam muito. Estão falando uma coisa, aí abriram um parênteses para falar uma coisa meio engraçada, depois elas dizem, brincadeiras à parte. Por que elas falam brincadeiras à parte? Por que a brincadeira tem que ser à parte? Por que não podemos incluir as brincadeiras? Por que tem que ser à parte? Tudo bem que as pessoas falam isso meio com a expressão, viram, já brincadeiras à parte, mas analisa por que essa expressão existe. A origem dela é porque alguém disse que as brincadeiras e o trabalho não podem ficar juntas, tem que ser à parte. E só que o problema disso? O problema é que brincar é imaginar, brincar é combinar, brincar é tentar, brincar é testar, brincar é fracassar, brincar é aprender, brincar é viajar na maionese. Brincar é o que ativa a incrível capacidade de imaginação que nós temos de imaginar cenários novos, de criar soluções novas. A brincadeira, ela é o início de tudo. Eu não estou falando de brincar em si, mas é o espírito, é estar de bom humor. Bom humor não é estar fazendo piada, estar de bom humor é estar com espírito de criança, bem-humorado, é estar de bem com a vida. Einstein falava que criatividade é a inteligência se divertindo. É isso. É a inteligência se divertindo, brincando, imaginando, sendo criança. Só que o brincar virou uma coisa negativa, que tem que ser à parte. Você falou uma coisa de brincadeira e tal, e depois tem que se desculpar. Não, tô brincando. É meio que se desculpar para dizer, tô brincando, viu? Ou seja, eu tô mentindo, não tô falando sério. Desconsidere que eu tava brincando. Em inglês é just kidding. Ou seja, estou apenas sendo criança. Portanto, desconsidere isso. Isso é besteira, mas isso é um grande bloqueio. Porque eu acho que a grande mensagem negativa, que as grandes lições erradas que a gente aprendeu durante a entrada no mercado, principalmente foi: as brincadeiras devem estar a par da vida profissional. A parte. Tem coisas que não podem nem devem ser misturadas ou combinadas, porque não faz sentido, porque isso com isso não pode, porque nunca fizeram assim, então não vai ser feito assim.
evite se expor falando ou fazendo bobagens. Ou seja, é o bloqueio de se expor. E eu acho que temos que reaprender. Reaprender que brincadeiras não precisam estar à parte. Podem estar dentro. Podem fazer parte. Não existem coisas que não podem ser combinadas. Tudo pode ser combinado e misturado. Não evite se expor. Aprenda a se expor. Não é, vou começar a falar merda agora, não. Tem que assim como caçar em purtes, tem que aprender a caçar. Se expor, tem que aprender a se expor. O que não pode é evitar se expor. Porque não está afim do hard work, tem que aprender a se expor. Eu vi essa charge interessante. A mãe falando, o meu filho já sabe inglês, francês, japonês, piano, violino, xadrez, judô, futebol e karatê. E a outra pergunta, sim, e sabe brincar também? Isso está acontecendo. Pais que querem transformar os filhos em adultos desde criança. Olha quem diz, né? Eu fui uma criança meio precoce, mas não porque meu pai quis. Porque eu comecei a querer criar site, não sei o quê, e no fundo eu era criança, sabe? Era uma criança fazendo um trabalho que na época era de criança, porque brincar de internet era uma brincadeira, internet era um trabalho de criança. Mas hoje a gente tem pais que querem transformar os filhos nas máquinas desde pequeno, ocupar eles o tempo todo, com muita atividade, e ele sabe um monte de coisa, piano, não sei o quê, mas não sabe brincar. Perde o seu lado criança desde o início do processo educacional. Apesar que, na maioria das vezes, a maioria das crianças brincam e só perdem, de fato, o lado criança quando chega no mercado de trabalho, né? Lá na Singularity, na minha turma lá, eu falo na Singularity porque foi uma experiência que me fez viver com muitas culturas. E viver porque, acho que eu já falei, né? Era tipo um Big Brother lá, né? É um negócio intenso. São 3 meses que vale por 1 ano, porque você acorda com as pessoas todo dia, toma café com elas, almoça com elas, joga bola com elas, vive aquilo ali. E a Singularity é um lugar para juntar pessoas para resolver grandes problemas globais, né? Lá a gente vai para criar startups, e lá no Vale do Silício, para resolver problemas globais. E teve uma hora lá, uma das primeiras semanas, que tinha que se apresentar um para o outro, né? E eu fiquei encucado, pô, o que eu vou falar pra galera? Como é que eu vou me apresentar? É foda porque o cara lá... Tinha um cara de Israel, Ira. Fui conversar com ele. Oi, tudo bom? Então, o que você faz? Ele falou, não, eu sou de Israel e eu costumava ser piloto de caça do exército israelense e agora eu criei uma tinta que você pinta a sua casa e capta energia solar. E tu faz o quê? Eu faço pegadinha no SBT, eu vou dizer isso? Não vou. Então eu ficava, por que eu vou falar pra esse povo? Tem que inventar. E aí, teve uma oportunidade no começo que os alunos podiam se candidatar para dar uma aula para os outros alunos. E eu pensei, porra, agora eu preciso fazer uma coisa, né? Pra dar aula, pô. Eu vivo disso, de dar aula, de falar em público. Eu tenho que fazer uma coisa engraçada, mas interessante. E eu criei uma aula que fez um grande sucesso lá pros alunos sobre, aqui é o nome da aula, 3 formas que a comédia pode lhe ajudar a resolver problemas. Ou seja, como a comédia, o brincar, o fun, o entretenimento, o pensamento do comediante pode ajudar vocês, físicos nucleares e engenheiros biomédicos, PhD em Oxford, fodão lá, como a comédia é o novo input que não faz parte do universo de vocês, porque provavelmente vocês foram bloqueados pelas lições erradas que eu falei. Minha palestra, isso aqui era um mapa de palestras, era assim, aqui tinha as salas, eram 4 salas, e aqui tinha os horários, os vários slots. As pessoas se candidatavam para dar as aulas, colocavam aqui qual vai ser o assunto da minha aula e o seu nome. E para as pessoas poderem ver em que aula vão, porque eram várias aulas ao mesmo tempo. Então isso aqui era um mapa de aulas. E no final, todo mundo ganhava 2 adesivos coloridos, que era meio que para votar qual foi a melhor palestra. Essa aqui foi a minha. Foi a melhor palestra de todos os alunos, ganhando um pouquinho daqui, que era o Ricardo, que era um físico quântico da Itália, que fez uma palestra que eu vi a dele, muito foda dele. Mas foi parte técnico aqui, mas se você procurar, eu ainda ganhei um pouco. E foi aí, nesse momento, que surgiu o Comedy Thinking, que é uma teoria que eu comecei lá, sobre como o jeito de pensar do comediante pode ser útil para a inovação. Já fiz um workshop aqui no Brasil, na Casa do Saber, fiz na Argentina há pouco tempo agora, fazer em junho nos Estados Unidos. Então, um conceito que eu quero lançar livro, e eu tenho metas audaciosas, inclusive de lançar nos Estados Unidos, e eu vou ser best-seller no New York Times até 2020. Pense como um comediante. Ah, mas Murilo, tudo bem, eu posso falar umas merda aí, ser meio bobo, mas como você vai me ajudar a resolver o problema? Não é pensar feito comediante, pensar muito louco, pensar em soluções idiotas, em coisas que vai me ajudar. Eu acho o seguinte, quando você tem um problema para resolver, você tem vários caminhos para resolver esse problema. Tem um caminho óbvio,
que é esse caminho que te convida a ir, que tá aqui, ó. É o que todo mundo vai, é o mais fácil. Ele tem uma esteira que você basta entrar que você vai sozinho, sabe? E vai tipo aeroporto, tem aquela esteira que não sobe pra lugar nenhum, sabe? Tem os caminhos aqui, ó. Um pouco mais de trabalho, não sei o quê, poucos estão indo e tal. Pensar como comediante é ir por esse caminho aqui. É dar um chute pra longe. É viajar tão longe que não vai te resolver nenhum problema, mas vai te abrir uma porta que você nunca iria abrir. Pensar como comediante é ser meio maluco, meio pirado, meio bobo, meio idiota. É querer fazer graça. É buscar soluções que não funcionam de propósito, mas que, apesar de não servir para o seu problema, te abre um novo universo. É como se você chutasse para longe a bola e a bola vai longe. Aí chega lá longe, você chega lá, você volta a ser adulto. E aí você, lá naquele longe que você viajou como criança, chega lá, você troca de volta pro adulto. E quando você trocar para adulto, você vai estar no lugar, caralho, onde é que eu tô? Tô na viagem da criança, beleza. Bem, isso aqui não dá, é ilegal, isso aqui não dá, e você vai... E de repente o adulto vai eliminando as coisas e chega num lugar que você nunca chegaria se você não tivesse, a princípio, entrado no modo criança, no modo infantil, no modo cômico. Entendeu? Pensar como é comediante, ele não resolve problema, ele te abre novas portas. Isaac Asimov, né, grande futurista, aquele Eu, Robô, aqueles livros de... criou a lei da robótica décadas atrás. A expressão mais empolgante para se ouvir em ciência, aquela que proclama novas descobertas, não é eureka, é engraçado. Engraçado é tipo assim, eu vi algo interessante aqui, algo inédito, algo que, uma mistura que nunca havia sido feita. Rapaz, engraçado, eu misturei aquilo com aquilo, isso aconteceu aquilo. Tem uma coisa aí. E o engraçado é, no fundo, é o inédito, é o que lhe surpreendeu, porque você não imaginava que isso ia acontecer, né? Então, seja mais infantil, né? E os ambientes corporativos, eu sei que muita gente que vê o curso não é do ambiente corporativo e tal, mas essa imagem simboliza a caretice do mundo, não só corporativo, mas até o cara tem uma micro, pequena empresa e tem essa cultura meio careta, né? E as grandes empresas do mundo, como é que são? São assim. Por que elas são assim? Para resgatar o lado criança das pessoas. Pessoal, o Google, lá na Singularity tem televisão ao Google, né? O Google, ele não cria esses ambientes cool, com sinuca, com não sei o quê, só para ser cool e fazer H. Ele faz porque ele sabe que isso ativa o lado infantil da gente. Libera a criança livre. Faz a gente pensar como criança, o pensamento criativo, sem amarras. Faz a gente brincar e imaginar, brincar e viajar na maionese. O Google, ele não é otário. Ele não quer só fazer H. E não é só o Google que faz. As grandes empresas inovadoras do momento estão buscando assim. Agora, não adianta também, tem empresa que, já sei então, vou botar aqui o Pebolim, tá tudo certo. Não. O Pebolim, a sinuca, é a ponta do iceberg. A empresa tem que ter uma cultura que seja aberta a isso, a tudo, a ouvir bobagens, a ouvir as coisas, a aceitar que as pessoas se exponham com bobagem, falando besteira, tendo ideias loucas e tal. Não é só ter um ambiente. Eu, na minha casa, eu falo e faço, né? Eu já mostrei que eu tenho lá o meu ambiente infantil. Independente de minha filha vai nascer agora, desde que eu montei o projeto há 6 meses atrás, independente de pensar em filha ainda, eu já montei, eu quero ter um ambiente que eu sente no chão e brinque de Lego. Eu comprei um monte de Lego na 25 de março e fico brincando lá, e que tem um painel pra ficar, e uns carrinhos. Você quer a versão arrumada, tem a versão bagunçada, e tem o videogame também, eu deito lá, não sei o quê. E isso, acho que eu mostrei já também, né, que eu risco na parede. Isso aqui de riscar na parede, você tem que comprar em loja de bebê. Porque é em loja de bebê, que compra Alô Bebê que vem do site, né? Eu tenho na minha varanda, todas as paredes são riscáveis. É uma tinta que você bota, que a minha varanda é tipo um L, e pode riscar tudo. Eu postei essa foto no Instagram, alguém colocou. Ele não teve infância, kkk, escreve nas paredes até hoje. Louco, né? O que é isso? É um bloqueio. O bloqueio de que viramos adulto, não podemos escrever nas paredes mais. Por quê? Escrever nas paredes é incrível, é poder divergir, é poder não seguir aquela linearidade do computador, do Word, que dá Enter, é poder escrever aqui, pra lá e pra cá, isso é lindo, velho. Isso é um exemplo clássico do bloqueio, uma pessoa bloqueada, que se expressou e falou o bloqueio, mas quantas são bloqueadas e não se expressam, né? Então, temos que ser mais bobos. O bobo da corte, muita gente acha que ele era o idiota do reino, o palhaço. Não.
ele tinha uma função estratégica. O bobo da corte era o único cara autorizado a falar merda. Autorizado, e ele era os olhos do rei em outras áreas lá do reinado para olhar coisas que o rei não está vendo e até para contestar o rei. Ele era autorizado a contestar o rei. E quando ele contestava, todo mundo ficava, ele é bobo mesmo, como é que ele fala isso? Ele é um idiota mesmo. Ninguém pode falar contra o rei, ele pode. Então o bobo da corte era o cara que dava uns tapas no rei, uma chacoalhada na cabeça do rei, para fazer o rei ver as coisas que ele não estava vendo. Era o bobo da corte, era o olhar cômico do rei dentro da corte. Tem um livro chamado Bobo da Corte Corporativo, que é falando sobre isso, sobre como instaurar um pouco da bobagem nas empresas. E tem um cara, Paul Burke, que ele chegou a trabalhar 1 ano como bobo da corte corporativo da British Airways. A função dele era essa, era usando humor, criatividade, e foi um sucesso em relação à exposição pública internamente. Ele é o cara que ficava desafiando as regras da empresa e falando bobagem. Uma matéria sobre ele. Ele não é bobo, mas ele faz esse papel dentro de empresas. Ele passa os 8 meses como bobo da corte corporativo e agora ele está levando isso a sério e está fazendo palestras e consultorias sobre mudança e criatividade através da Europa, através do pensamento bobo. Temos que ser mais loucos. Mais loucos. Osho, ficar louco de vez em quando é a necessidade básica para se manter são. Tem que dar uma aspirada de vez em quando. É das piradas que surgem. Sempre que alguém... se a princípio, Einstein, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. As grandes ideias surgem... Quer dizer, surgem não. Você sabe que elas são grandes ideias quando você fala, alguém fala assim, tá louco? Opa! Rolou um tá louco, tem uma coisa aí. Porque se todo mundo falar, legal, é uma bosta. Provavelmente é uma bosta, a não ser que as pessoas que estejam lá sejam pessoas já com mentalidade disruptiva e o legal delas seja, isso é louco. Porque pra mim legal é louco. Isso é legal, é louco, porque eu gosto de coisa louca. Mas numa amostra de pessoas normais, se todas elas falarem legal, é porque não falta alguma coisa sexy. Que pelo menos uma diga, não, viagem. Opa, viagem, louco, ou achou graça, fica esperto, tem alguma coisa aí. Temos que ser mais loucos. Bem, esse assunto é um assunto fácil de falar. Temos que ser loucos, infantis, bobos, comediantes, mas eu sei que não é fácil de implementar. Principalmente quando você está dentro de uma estrutura que você não é o cabeça, porque se você é o cabeça, você pode ter mais autonomia de propagar essa forma de pensar. Mas se você não é o cabeça, se você trabalha numa empresa e tem chefe, não sei o que, é difícil, né? E até na sociedade, né? Rola aquela questão, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu começar a agir como um bobo? As pessoas se preocupam muito com isso. Eu lembro que tem um amigo meu que ele tinha uma namorada muito gostosa. Muito gostosa. Gostosa. Bicha boa, foda. E ele tinha uma noia de ir para lugar público, esse restaurante, e as pessoas ficaram olhando para a mulher dele. E falou, brother, quem tá comendo é tu, velho. Foda esses caras, sabe? Se alguém olhar, tu fala, opa, tô comendo bem, obrigado, tchau, sabe? Tipo, as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas pensam, sabe? Então assim, ninguém te conhece, velho. Não tenha medo de ser meio louco, ser meio diferente, sabe? Ser coisas... Quando eu era criança, meu pai falava muito assim, meu filho, aproveite para você agora fazer coisas que você adulto não vai poder fazer. Que você aproveite que é criança agora e faça essas coisas loucas. E eu levei tão a sério que faço até hoje, depois que virei velho, né? Então, preocupação que vão pensar de mim. E outra preocupação é se vão aceitar eu fazer isso. Será que vão deixar eu ser assim? Meu chefe vai deixar? E eu acho que assim, ser criativo, já falei, né? Não é fácil. É possível, mas não é fácil. Requer o quê? Hard work. Muito hard work, dá muito trabalho. E faz parte do trabalho de ser criativo a evangelização da criatividade. Porque, de fato, no seu ambiente de trabalho hoje em dia, seja qual for, numa empresa ou num órgão público, ou na faculdade, como pesquisador, como sei lá, de fato, você vai ter resistência de pensar diferente, de pensar loucamente, como comediante infantil. Mas faz parte do seu trabalho como criativo evangelizar, repassar esse conhecimento para você aprender a educação egoísta, para compartilhar isso aí, para criar um ambiente que aceite. Se você ficar, não dá para ser assim porque ninguém vai aceitar, eu só vou ser assim quando aceitarem. Aí você vai seguir as tendências. Depois que o mundo todo for assim, você vai ser também? Não. Você vai causar uma mudança no mundo. Você vai pegar e vai mostrar para aquela pessoa ao seu redor
convencê-las de sermos assim, como podemos começar devagarzinho, sermos mais loucos, mais inspirados. Não é para fazer coisas irresponsáveis, é apenas para usar a loucura, a infantilidade e a comédia como exercício para abrir novas portas e depois deixar a criança livre. E depois vem o adulto e bota nas regrinhas e você vai chegar no caminho que você nunca iria chegar a princípio. Esse é o bloqueio do adulto. As lições erradas são essas e as reaprendizagens são: brincadeira não deve estar parte da vida profissional, não tem coisas que não podem ser combinadas, tudo pode ser combinado, não evite se expor e falar bobagem. Se exponha. Devagarzinho, vá se expondo e se exponha mais e fale mais e seja mais bobo, mais louco, mais divertido, mais viajado, entendeu? Viagem, seja mais criança, né? Resumindo numa frase, pense como comediante. É a frase que resume. E esse comediante interprete como meio maluco, meio infantil, meio bobo e tudo mais. Inclusive, a minha empresa de treinamentos, o nome é Pense Como Comediante Limitada. Eu levo a sério isso, que inclusive a ideia de colocar aí combinatividade e inspiração. A referência que eu tinha de usar, por que a razão social da empresa, o CNPJ é sempre o nome careta, é sempre não sei o que, produções e treinamentos, palestras e cursos. Por que eu não posso colocar o meu mantra no nome da empresa, no nome jurídico da empresa? E a Perestroika, eu já citei aqui, eu dou aula lá, são caras muito legais, eles têm um mantra que é vai lá e faz. E a empresa é vai lá e faz limitada. Vai lá e faz é tipo, para de planejar e faz, sabe? Nem que faça... Inclusive, vai lá e faz é um mantra muito importante para quem assiste, que está no curso aqui, porque é o mantra do tipo, para de ficar... Tem gente que cria barreiras para começar a executar. Fica, não, mas o ideal é que fosse assim. Cria um ideal que nunca dá para chegar e aí nunca faz. Muita gente é assim. Na comédia eu tenho vários amigos assim. Pensar como comediante é pensar diferente. Só isso. Não é fazer nada irresponsável, é só pensar diferente. Inclusive, pensar como comediante, Pense Como Comediante, é o nome da minha empresa, o nome Pense Como Comediante Limitada. Que isso é um paradigma que eu quebrei, que por que os nomes de empresas têm que ser sempre assim? Murilo Gun, Curso e Palestras Limitada. Por que eu não posso colocar uma frase, um mantra, uma coisa que já passe uma mensagem no próprio nome jurídico da empresa? Isso eu criei? Não, na verdade eu me inspirei. A Perestroika, a escola que eu dou aula, eles têm o mantra vai lá e faz, e o nome da empresa vai lá e faz limitada. Inclusive o vai lá e faz é sensacional. O vai lá e faz é tipo, não pense muito, execute. Eu conheço muita gente que adora ficar, o ideal que fosse assim, criando um ideal de como devia ser, e esse ideal é tão impossível que ele não faz nada. Paralisa. E fica criando desculpas de, tem que ter mais dinheiro. Sempre tem um jeito de fazer com pouco dinheiro, nenhum dinheiro, um jeito de você fazer um protótipo, apenas um teste da sua solução. É legal pesquisar Lean Startup. O processo de Lean Startup é startup enxuta, o nome em português, que é o processo de como você pode, de forma enxuta, criar um negócio. Startup não quer dizer empresa de TI, startup, qualquer empresa inovadora. A definição que eu gosto é uma empresa que lida com algo de extrema incerteza, porque está ousando. E toda ousadia envolve risco, envolve incerteza. Se você está criando algo que não tem ainda histórico para validar se aquilo funciona ou não, pesquisa Lean Startup. Startup enxuta. É um método de você criar uma coisa do pequenininho, ir testando. E combina muito com o vai lá e faz. Porque ele te mostra como é possível começar pequenininho. Vai lá e faz. Vai lá e faz é um mantra incrível. É um mantra simples, mas incrível. É tipo, não enrola muito, sabe? Não fica criando, vai lá e faz, velho, faz, depois vê o que acontece, né? Bem, esse é o segundo bloqueio mercadológico, nosso quinto bloqueio, e fechamos ele agora e nos vemos no último bloqueio mercadológico, sexto bloqueio total, que é o bloqueio do ocupado. Até mais.